Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta. E o Papo de Quinta de hoje falará sobre educação, mas não é educação em qualquer faixa etária. Quem tem um pré-adolescente ou um adolescente em casa sabe os desafios em lidar com seres nessa fase da formação. E é por isso que hoje nós estamos com a diretora da Escola Estadual, professor Luiz Latorraca, de Jaboticabal, a diretora Roberta Maria, para falar a respeito dessa faixa etária que é atendida aqui na escola, os pré-adolescentes e os adolescentes. Roberta, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada, agradeço o convite, Portal GA, pela essa oportunidade, né, de estar falando como gestora e como é desafiador, como você disse, trabalhar com adolescentes nessa faixa etária. Não é? Ainda mais depois de um momento pandêmico, né, trazer todos de novo para a escola e buscar melhores resultados. É muito desafiador. Roberta, conta para o público que está te conhecendo hoje um pouco da sua trajetória na vida acadêmica. Na verdade, eu iniciei minha carreira em 1995. Em 2001, eu fui nomeada como professora de educação básica na cidade de Sorocaba. Como era muito longe, né, nível estadual, nesse mesmo ano eu fui convidada para fazer parte da equipe administrativa da diretoria de ensino de Jaboticabal. E lá eu fiquei por 19 anos. Em 2021, eu me desafiei novamente, que um dos meus sonhos era ser diretora, e aí eu escolhi a Escola Latorraca para ser à frente da escola. Hoje, quais são os principais pilares de uma gestão escolar eficiente? Nós temos 5 pilares, né, dentro de uma escola: a gestão pedagógica, a gestão administrativa de pessoas, a financeira e a de comunicação com a comunidade. Mas o coração da escola mesmo é a gestão pedagógica. A gente tem que sempre trabalhar no mesmo propósito, fazendo com que a educação chegue aos nossos alunos com muita qualidade. Quais são os principais desafios enfrentados dentro da escola, professor Luiz Latorraca, com este público, que é um público extremamente desafiador? Isso. Gerir uma escola desse perfil exige muita sensibilidade, vou ser bem sincera para você, sensibilidade, escutativa, estratégias específicas, pois nós estamos lidando com estudantes em uma fase de descobertas, questionamentos e busca de identidade. E, por fim, apoiar também o trabalho dos professores para eles encararem esse grande desafio, né, que é lidar com esses adolescentes que nos trazem muitos problemas emocionais. Então a gente tem que ser muito humano, né, muito sensível para estar lidando com esses jovens. Antes de nós começarmos a nossa gravação, nós falamos um pouquinho a respeito do que nós conversaríamos, mas vamos sair um pouquinho. Conta para mim, diga para mim, igual diz a Cíntia Chagas, né, Bruno? Eu imagino que no final do dia a cabeça da equipe gestora está a 1 milhão. Quantas coisas vocês não ouvem durante o dia, hein? Nossa, muitas. Eu falo que trabalhar numa escola é você não saber o que vai acontecer naquele dia, né? Porque cada dia é um propósito, eu falo. A gente tem diversos momentos desafiadores, mas também diversos momentos, que eu vou falar? Eu me sinto muito realizada, porque ser diretora sempre foi meu sonho, né? Meus pais foram diretores. Meu pai, antes de ser juiz de direito, ele geriu várias escolas estaduais, a minha mãe também. Então até me emociono, sabe, na hora que eu falo. É desafiador,
mas é muito gratificante trabalhar com jovens e estar dentro de uma escola estadual, querendo sempre mais para toda a comunidade escolar. E é muito bonita essa emoção porque você traz um legado familiar. A sua família tem toda uma história de envolvimento com a educação e é muito gostoso depois que os alunos passaram por vocês, né, no caso dos seus pais, de você falar, olha, ela foi minha diretora, eu estudei lá naquela escola, é uma satisfação muito grande. Isso já acontece comigo, né? Eu tenho alunos aí espalhados no comércio que já estão aí com 30 anos e fala, você já me deu aula, você me deu aula lá no Pedroso, e a gente não lembra do rostinho, né? Mas eles não esquecem da gente. Isso é muito gratificante mesmo para quem está no papel educacional. Gente, vou contar uma curiosidade para vocês. Posso, Bruno? E o dia que o Bruno me lembrou que eu dei aula pra ele, gente. Aí eu quis, falei, pronto. Aí já me... A idade, Roberta, sabe a questão da idade? Ele falou assim, nossa, eu lembro quando você me deu aula na escola de informática. Naquela época tinha muita escola de informática e eu nem me lembrava disso. Gente, verdade, eu dei aula para o Bruno. Olha só, uma curiosidade aqui para vocês. Mas que é gratificante né, Fabiana? Não, é muito gostoso. Ser lembrada é muito gratificante. É muito gratificante. E a questão do ensino em período integral? Nós sabemos que ele veio de forma gradativa, a cada ano aumentou um pouquinho, digamos assim, a carga horária. E qual é o principal impacto que ele traz para os alunos, para a sociedade? É bom, não é? O que você fala pra gente? Bom, eu acredito muito na escola de período integral. Eu acho que além de uma jornada estendida, que a gente tem que trabalhar os conteúdos curriculares, a gente também se preocupa com as competências socioemocionais, culturais, esportivas, de projeto de vida. E outro ponto é o fortalecimento do vínculo entre o aluno e a escola, né? O aluno se sentir mais pertencido, ele está mais aqui com a gente. Na verdade, hoje o La Torraca está com 240 alunos. Eu vou te falar, talvez eu não sei o nome de todos, mas a maioria dos alunos eu conheço, sei quem é a família, sei dos desafios que eles enfrentam fora da escola, para a gente entender, né? A gente precisa saber para a gente entender o aluno aqui dentro. Então, isso é muito gratificante. Então, na escola, a gente pode oferecer as oficinas, as tutorias, o reforço de projetos interdisciplinares, tudo com muito mais qualidade, porque o aluno fica aqui com a gente 9 horas, né? E a gente batalha para isso, para oferecer para ele tudo com muita qualidade. Preparar os jovens para os desafios, né, do século XXI é muito desafiador, não é? Então, ao longo do dia, eles vivenciam situações que desenvolvem a autonomia, a responsabilidade, o seu pensamento crítico, criatividade e trabalho em equipe. Eu acho que esses são os pontos principais de uma escola de período integral. Eu acredito muito no programa. É isso. Aqui na sua escola, os alunos chegam para cursarem o 6º ano e vão até o 3º ano do ensino médio. Sim. Os alunos novos que chegam para cursarem o 6º ano, eles vêm de outra escola onde lá eles são os maiores. Eles chegam aqui, são os mascotes da escola. Como é feito esse acolhimento? Porque para eles não só mudaram de escola, é um ambiente novo, novos professores, novos colegas. Imagino que eles se sintam fragilizados, até por verem que os colegas são todos maiores. Como que é feita essa recepção, não só por parte do corpo docente, dos colaboradores, mas dos outros alunos? Isso é um ponto fundamental na escola de tempo integral, o acolher, não é? Então, os alunos, nós temos os alunos acolhedores aqui dentro da escola. São alunos que a gente trabalha no dia a dia e eles falam, eu quero ser acolhedor, eu quero acolher. Então, na primeira semana de aula,
a gente faz atividades integradoras e quem trabalha com essas crianças são os próprios alunos da escola, os que já estão aqui. Então, eles desenvolvem rodas de conversas, dinâmicas, apresentação dos espaços escolares. Isso é feito durante a primeira semana. Então, a gente procura criar um ambiente leve, acolhedor, né? Para que não seja, né? Eu vou usar a palavra assustador, né? Para os mascotinhos, né? Porque eles vêm de uma escola pequena, né? E lá eles eram os maiores, né? E aí se deparam aqui numa escola maior, com jovens maiores. Então é feito o ato de acolher na escola de tempo integral, ele é fundamental. Nós somos de uma geração que tivemos que nos adequar à tecnologia. E às vezes a gente ainda enfrenta alguns desafios, porque não somos tão expert assim. As gerações mais novas têm muito mais facilidade porque já nasceram nesse universo. E com a educação não é diferente, porque a educação ela teve que acompanhar a tecnologia. Tanto que hoje já não se usa tantos livros físicos, existem muitas plataformas, tem a questão da inteligência artificial. Como você vê a importância da tecnologia na educação atual? E eu vou emendar, inteligência artificial, uma aliada ou uma vilã? É complicada, né, Fabiana, a tecnologia. Mas é sem dúvida uma grande aliada no processo de aprendizagem, quando ela é usada de forma intencional, crítica e pedagógica. Ela ajuda a ampliar o acesso ao conhecimento, torna as aulas mais dinâmicas, possibilita diferentes formas do ensinar e aprender e conecta os alunos ao mundo de informações e experiências que antes não estavam no alcance deles. Agora, eu não vejo a inteligência artificial como uma vilã. O que pode ser prejudicial é o uso desenfreado da inteligência artificial, né? Sem critérios, sem a mediação crítica de um professor. Mas se ela for usada, né? A escola, ela usar essa inteligência como um papel de ensinar o aluno a usar com responsabilidade, a questionar, a validar fontes, ela tem muito a contribuir. Eu até costumo dizer que a internet, por exemplo, ela é maravilhosa, tanto que é através da internet que vocês estão tendo acesso a esse conteúdo, a esse nosso bate-papo. Mas como tudo na vida, você tem que saber utilizar. É aquilo. Você pode dar um facão na mão de uma pessoa que vai executar um trabalho braçal e dar um facão na mão de uma pessoa que vai cometer um assassinato. Sim, a internet é a mesma coisa, por isso que eu até falo pro pessoal de fazer detox de internet. E o detox ao que eu me refiro, Roberto, é o seguinte: faça um limpa no seu Facebook, no seu Instagram, nos canais de YouTube que você é inscrito, fique só com aquilo que agrega, só com o que é bom. Porque às vezes por curiosidade, não é por maldade, porque eu também sou assim, a gente começa a seguir coisas que depois vão trazendo conteúdos tão pesados, que fazem até mal pra gente psicologicamente. E como nós somos um meio de comunicação movido à internet, que chega até vocês através das redes sociais, vocês sabem a preocupação que a gente tem de levar bom conteúdo. E eu estou falando isso porque é um paralelo. Como a Roberta falou, a tecnologia é ótima para a educação, desde que utilizada da maneira correta. Isso. E um alerta para os pais, né, Fabiana, para eles sempre estar atento no que os seus filhos estão fazendo o uso da internet, né, os sites que eles estão entrando. Isso é muito importante, a gente ter a parceria dos pais nesse quesito também da internet. É fundamental, porque às vezes a gente dá uma bobeada e tem coisa acontecendo ali na internet que a gente nem imagina e que pode ocasionar prejuízos futuros gigantescos. Outro termo que é utilizado hoje em dia com muita frequência é a diversidade, né? Inclusão, diversidade, não só no que se diz respeito a raças,
a credos, a orientação sexual. Como que a escola trabalha esse acolhimento? Eu vou usar a palavra acolhimento novamente, por quê? Porque nós sabemos também que o ambiente escolar é um ambiente propício para bullying. Então tem que ter todo um jogo de cintura da equipe gestora para lidar com essas situações. Cada um é único e é diferente. A escola tem procurado, né, eu acredito que todas as escolas, inclusive, trabalhar com práticas pedagógicas adaptadas, né, acessibilidade e formações contra o preconceito, buscando sempre parcerias. A semana passada nós tivemos a parceria da Polícia Militar, né, do ProERD, que trabalhou a parte de bullying, saber bullying, para envolver os alunos nesses projetos de empatia, né, e de respeito um com o outro, né. Então a gente procura, independentemente das características físicas, sociais, culturais dos alunos, que ele tenha o direito de uma aprendizagem assegurado. Então a gente tem que manter, né, o ambiente da escola sempre seguro, e eu não sei se é nessa perspectiva que você gostaria de saber da inclusão, mas está trabalhando. O que a gente mais vê aqui no La Torraca e a gente trabalha é realmente essa parte do bullying, do saber bullying, não é, do autoconhecimento, deles se aceitarem como eles são, porque muitas vezes o preconceito está em nós mesmos, né? Nós mesmos. Então é nessa perspectiva que a escola procura trabalhar, com muita parceria. Isso que você falou é muito interessante, porque existem pessoas que às vezes ninguém está olhando para ela com um olhar discriminatório, nem está reparando em alguma característica física que ela tem, mas a insegurança é tanta, ou os traumas que ela já viveu, que ela acha que todo mundo está olhando para ela por aquele motivo. É como, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na família que tem uma pinta de nascença no rosto, eu nem enxergo aquela pinta no meu dia a dia, mas a pessoa em si pode pensar, nossa, ela está olhando para minha pinta. Sim, sim. Tem essa questão, não é só o outro, é a gente também, né? É a gente também, a gente fixa o olhar, né? Chama atenção e aquela pessoa já acha que a gente está focando não é bem um problema, no que ela se vê, né, como problema, né? Tá incomodando. É bem complicado. E é aquilo, gente, cada um tem a sua característica, eu sempre brinco, já brinquei até com a Roberta mesmo, eu tenho 1,78 m desde os 15 anos de idade. Imagina eu na escola. Só que eu acho que eu sempre levei isso com tanta naturalidade. Na esportiva a gente levava, né? Era muito na esportiva, então sempre foi tranquilo, nunca foi motivo para bullying. Naquele tempo a gente nem falava bullying, a gente falava tá tirando sarro. Mas é tranquilo. Então isso é legal também nós trabalharmos nos nossos filhos. Não dê importância, porque parece que quanto mais importância a gente dá, ou então a gente cria uma situação fantasiosa que nem está acontecendo. E a gente sempre fala para eles, né, que porque tudo começa por uma brincadeira, e a gente explica que só é brincadeira quando todos os envolvidos estão aceitando a brincadeira. Quando um discorda, já não deixa de ser brincadeira, né? Já parte aí para que algo que está afligindo ele. E neste episódio, assim como em todos os episódios da temporada 2025 do Papo de Quinta, o nosso agradecimento, o nosso abraço ao Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Temos certeza que uma parcela muito significativa, se não a totalidade que estará assistindo esse nosso programa, são pais ou responsáveis por alunos. E na nossa época, né, gente, nós estudávamos e nós não conhecíamos, não havia prova paulista, não havia Saeb, não havia Saresp. E hoje os filhos chegam em casa e falam, vai ter prova paulista, vai ter Saeb, vai ter isso, vai ter aquilo. E muitos pais não sabem o que é. Por quê? Porque talvez eles não tenham, por questão de disponibilidade de tempo,
o hábito de frequentarem a escola, frequentarem as reuniões escolares e se integrarem do assunto. Então explique, por favor, para o nosso espectador, o que é prova paulista? A prova paulista, que a gente sempre divulga para vocês, né, nada mais é do que o preparatório para o SARESP. O SARESP é o Sistema de Avaliação do Estado de São Paulo, não é? Então, ela foi implementada com o objetivo de acompanhar a aprendizagem dos alunos da rede e fornecer dados para nós, gestores e todos envolvidos na comunidade escolar e auxiliar na tomada das decisões, né? Aonde estamos e aonde nós precisamos melhorar. Para muitos dos pais não sabem, mas a prova paulista, ele ingressa os estudantes nas universidades, né? Eles vão fazendo as provas e conforme as notas e o desempenho que eles vão tendo, eles conseguem ingressar numa universidade já direto com a nota do provão, não é? Que é a nota do SARESP. Ela também contribui, né, para a qualidade, né, da educação do Estado, formando um panorama bem completo na aprendizagem ao longo do ano, porque são diversos, seria assim, a prova paulista seria um treino para o provão paulista, que é a prova do SARESP. Então, essas avaliações elas são trabalhadas, né, durante os semestres, né, nas escolas, com base no material, né, no currículo paulista. Então, ela é um compilado do que o aluno aprendeu no semestre, que como hoje em dia tudo é feito de forma online, o governo estadual tem acesso para fazer essa avaliação. Não é igual na nossa época que a gente fazia a prova em folha de almaço e a prova não chegava lá no estado, né? E ela é aplicada bimestralmente, né, para os alunos do fundamental e do médio em forma online. Ela é online, né? Essa prova ela não é física, somente no final o provão sim, que é no físico. Certo. E aí nós temos outra sigla também, que é o SAEB. O que é o SAEB? Isso. Diferenciando o SARESP do SAEB, né? O SARESP é a nível de estado e o SAEB ele é a nível federal. Mas ambas são avaliações externas que nos trazem indicadores para uma melhoria. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele tem como objetivo avaliar a qualidade da educação oferecida nas escolas públicas e privadas em todo o território nacional. As provas elas são aplicadas de forma amostral, né, dependendo da etapa de ensino, avalia as áreas de língua portuguesa e matemática. Então, o SAEB ele é de 2 em 2 anos e é para os alunos do 2º, do 5º, do 9º e do 3º série do ensino médio, enquanto o SARESP é para os alunos do 6º, do 7º, do 8º, 9º e ensino médio. Tá? E o SARESP ele avalia todas as disciplinas e o SAEB é focado mais em português e matemática. Muito legal. Duas coisas que eu não sabia, que ele era realizado de 2 em 2 anos e que as escolas particulares também participavam. Podem participar. Eu imaginei que eram só escolas públicas. Não, elas podem participar desde que elas indicam, né, para a participação. E os resultados eles são usados para calcular o índice de desenvolvimento da educação básica, né, que é um dos principais indicadores da avaliação que tem impacto direto na imagem da escola. Então a gente consegue ver, né, eles estipulam uma meta, aonde a gente estava, se a gente conseguiu evoluir, se decaiu, e a parte pedagógica ela faz um compilado, ela faz uma recomposição de aprendizagens. A gente tem um material que detecta, né, aonde o aluno, através dos indicadores, aonde ele está mais as fragilidades do aluno para que a gente possa voltar à aprendizagem. Ele está no 9º, a gente volta as habilidades do 8º, do 7º, para tentar sanar essas dificuldades com os alunos. Roberta, e para encerrarmos esse bate-papo, eu vou pedir para você
falar um pouco da importância da família na escola. Nós sabemos que hoje em dia as famílias, elas têm diversos formatos. A família não é necessariamente o pai e a mãe. Às vezes é o vô e a avó, o tio, a madrinha, o padrinho, mas cada menor tem o seu responsável ou os seus responsáveis. Qual a importância desses responsáveis terem contato, terem acesso à escola? E eu ia pedir para você deixar um convite também, para que a população conheça melhor como esse universo educacional funciona. O papel da família é essencial para complementar o trabalho da escola, né? Quando a família se envolve, ela acompanha e valoriza a educação. E o aluno tende a se sentir assim mais confiante, né? Quando o teu responsável está engajado com seus estudos também. Não se trata apenas, né, de participar das reuniões ou assinar cadernos, nada disso. Trata de criação de um vínculo mesmo, um vínculo de apoio, de acreditar no projeto de vida dos jovens. As famílias têm que estabelecer um diálogo, né, com os seus filhos, falar o propósito da educação, né, quanto é importante, criando rotinas de estudos, acompanhando o dia a dia escolar, contribuindo diretamente para o desenvolvimento acadêmico e emocional. Aqui na gestão, a gente procura sempre fortalecer essa parceria por meio de uma comunicação clara, acolhedora. A gente procura fazer nossas reuniões em períodos noturnos, que é um pedido até dos pais através das nossas avaliações institucionais, né? Então a gente procura fazer à noite. Nós criamos espaços de escutas com os pais através de WhatsApp, tentando promover esses encontros o mais significativo possível, mostrando para os responsáveis que eles fazem parte do processo educacional, eles precisam estar presentes. Então, eu acredito que o sucesso do aluno ele é uma construção coletiva entre família e escola. Não é? Sem a família, a gente não consegue grandes resultados. A família presente, a gente consegue tudo. Isso acontece quando a escola caminha na mesma direção. E outra coisa que é muito legal, só complementando, é nós conhecermos a escola, os professores, a equipe gestora, onde os nossos filhos ou os menores pelos quais nós somos responsáveis estudam. Hoje em dia, graças a Deus, isso praticamente não existe. Mas eu sou de uma época, Roberta, onde às vezes a gente conversava com uma mãe, ela não sabia o nome da escola que o filho estudava. Era naquela época que o filho tinha só um professor no ensino infantil e não sabia o nome do professor. E tem também aquele outro tipo de responsável que acha que a verdade do filho é a verdade absoluta. Por isso que quando eu estou conversando com alguém, eu sempre aconselho, embora a educação não seja a minha principal área, a ouvir o lado da escola também, o lado do professor, porque se alguma situação aconteceu, é porque algo aconteceu, sendo redundante. Se estivesse tudo bem, não teria havido nenhum desentendimento, digamos assim. Então, vá até a escola, converse, mas com respeito, sabendo que, por serem nossos filhos, pessoas que a gente ama, nem sempre eles vão estar falando 100% da verdade. Às vezes eles estão falando a verdade, mas a verdade que eles acreditam não é a verdade correta. Então é uma dica que eu deixo. Converse e mostre para o seu filho qual é o posicionamento do professor. Porque às vezes ali na hora ele não entendeu, mas você explicando com jeitinho, ele vai entender o porquê que o professor agiu daquela forma. E aí acaba com essa animosidade que às vezes é criada em um momento, né? Um momento pontual, né, Fabiana? Eu tenho orgulho de ser latorraca e procuro a cada dia fazer com que os alunos sintam orgulho de ser latorraca.
não é? A nossa escola, a gente percebe um avanço dia a dia, com um trabalho muito árduo dos professores, o comprometimento dos alunos, e a gente nessa força-tarefa, família e escola, se estiver junto, a gente alcança grandes resultados. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós quem agradecemos a disponibilidade. A gente sabe que a Roberta tem 1 milhão de coisas para fazer, gente, mais de 200 pré-adolescentes e adolescentes para, junto com a equipe gestora, cuidar. Eles estão todos aqui em horário de aula. Ela representou hoje a escola estadual, mas a nossa mensagem principal com este programa é levar para vocês a valorização do ensino público. Valorizem o ensino público, ensinem os seus filhos a valorizar, porque vocês sabem que tudo depende da junção escola, família e aluno. E essa junção só vai dar bons frutos se nós soubermos, acima de tudo, ter gratidão. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é público, eles estão fazendo a obrigação. Não, não é isso. Você sabe que não é isso. Do mais, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos, entendido um pouco mais de como funciona o universo de um gestor de escola pública, torna a repetir, nesse caso, de uma escola estadual. Participem ativamente da vida dos seus filhos. Afinal, você e seus filhos merecem ser felizes. Até mais, até a próxima quinta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.